Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana Garcia, esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o podcast de Primavera do Leste, cidade polo do agronegócio do Mato Grosso. Hoje eu estou recebendo aqui uma dupla infalível, que eu tenho muito amor e admiração. Nós vamos bater um papo com duas pediatras, doutora Andressa e doutora Isaura. Nós vamos falar sobre esse universo que envolve nossas crianças e eu espero que seja de muita utilidade. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade, clica aqui, se inscreve. Lembre-se de acionar o sininho para você receber todas as informações e o conteúdo que a gente prepara com o maior carinho para vocês. Lembre também que vocês podem participar do PVA Entrevista. Você pode se inscrever no Telegram ou no WhatsApp, mandar dúvidas, informações, sugestões e nós vamos responder tudo o que vocês precisarem. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo prazer ter vocês aqui. A gente que fica muito feliz também. Eu queria que vocês se apresentassem para quem não conhece vocês, de onde vocês vieram, quanto tempo de formado e como vocês... Eu sei, mas eu quero que vocês contem como formou a dupla dinâmica, né? Batman e Robin da pediatria. Destino. Eu, Andressa, sou nascida, criada em Puxorel, tenho minha família toda lá até hoje. E sempre, desde criança, assim, eu tenho memória, minha mãe pegando o ônibus, Rubi da vida, indo até Rondonópolis para me levar na pediatra. E eu penso que através dessa situação, né, da repetição dessa situação, eu acabei criando em mente a ideia de ser pediatra. Então, desde criança, eu sempre falei que iria ser. Cursinho, fui fazer formação. Minha formação foi em Fernandópolis, no interior de São Paulo, cidade que eu adoro. Da qual eu também me formei, né? Ah, é verdade, diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já com o propósito de fazer pediatria, engatei com a minha residência, eu passei ali em Cuiabá, pelo UFMT, fiz meus 2 anos de formação lá. Durante o meu R2, né, durante o meu 2º ano de residência, eu fui contactada pelo hospital aqui em Primavera e já linkei meu trabalho. Então, graças a Deus, para mim, assim, as coisas fluíram no exato momento, né, que tudo encaixadinho. Então, quando eu terminei a minha residência, já me aguardavam, eu já vim, já comecei a trabalhar. Então, eu sou Isaura, tenho 37 anos, eu já vai fazer 13 anos de formada. Eu tenho raízes em Puxorel também, eu sou de Cuiabá, mas tenho familiares em Puxorel, e que tem ligação com a Andressa também. Só que a gente tomou caminhos distintos, né? Eu sempre quis ser médica, então já era um propósito ali desde da primeira infância. Aí por isso, já no 2º grau, eu já mudei para Goiânia, depois já fui para Brasília para estudar, para passar no vestibular. Aí fiz faculdade em Brasília, residência também em Brasília. E eu tive filhos e depois fui fazer a residência. Então eu formei, trabalhei 2 anos. Aí tive filhos nesses 2 anos, e aí fui para Brasília novamente, retornei para fazer a residência. E aí teve a proposta do hospital daqui de Primavera, e aí eu soube que era a Andressa, que era outra pediatra. Sim, gigantesca. E a gente tem vínculos, assim, por exemplo, meu pai era melhor amigo do avô dela. Minha irmã, que já foi casada... Era minha tia. Só que a gente não era tão próximos, até porque eu sou mais da idade da irmã dela, né? E aí encaixou, e a gente se dá muito bem, né, Andressa? Eu nunca esqueço, quando me chamaram no hospital, olha, a gente conseguiu uma pediatra, eu suplicava por uma ajuda. A demanda é enorme, precisa de mais alguém. E quando me falaram, a gente conseguiu, doutorizar pediatra, vai vir de Brasília. Bom, né, tipo... De Brasília? Aí quando me falaram, você conhece? Ela é de Puxorel. Eu, oi? Não. Será possível? Quando me falaram, eu falei, não acredito. Encaixou bem. Quando a gente pensa que vocês vão se formar em pediatria, a gente fala, ai, que lindo, vou atender criança, muito fofinho. Mas não é essa a realidade da pediatria, né? Sim. Qual foi o maior desafio para vocês que sempre quiseram ser pediatras, estar hoje e se deparar com essas bombas, né, que chegam ali? Qual é o maior desafio dentro da pediatria? Eu falo assim, Ju, que
a pediatria, diferente de um médico do adulto, ela acaba que vai a família toda, né? Faz parte do contexto a família toda, até porque é um de menor, então tem seus responsáveis e você tem que abraçar todo mundo. E a gente não está acostumado, e claro, e não devemos nos acostumar também, que a criança vai adoecer, que a criança pode morrer. A gente espera isso do idoso, do adulto. Então, para mim, a maior dificuldade ainda é lidar com isso, de às vezes ter paciente muito grave, ter paciente que pode ir a óbito. E isso é difícil não só para mim, mas para as mães e para as famílias, né? Entender que um adulto está doente, que está ruim, que vai para uma UTI, ok. Agora, uma criança a gente não espera, né? A gente espera somente saúde e, infelizmente, às vezes acontece, né? Então, acho que é uma dificuldade. Não só com o pediatra, mas é aquele mal-estar da humanidade para lidar ainda com essa interrupção da vida, né? Porque não é o processo natural. O processo natural, justamente. Se a gente fala da nossa realidade, principalmente, né, enquanto a gente está em ambiente hospitalar, a gente acaba lidando muito mais com a urgência, com a emergência, com a gravidade, né? Então, baseado nesse tempo que a gente trabalhou dentro do hospital, a gente lida com vários tipos de públicos. E diferente de um consultório, porque num consultório, só o fato de ser consultório, você já se imagina que você não vai receber uma parada cardíaca, né? Então, assim, você já chega um paciente mais tranquilo, mais estabilizado. Só que, além disso, a gente fala assim, o paciente do consultório, a gente cria vínculo, é diferente, né? A gente vai falar sobre tudo, sobre a rotina da família, muitas vezes vai ter um retorno e a gente vai voltar a conversar, se a postura agradou, se a conduta agradou, provavelmente a família vai voltar em algum momento que eles precisarem. Então, assim, e tudo isso não é frescura, tudo isso conta muito, né? Conta muito. Diferente de um paciente que você chega dentro do hospital, que você não sabe de onde veio, que você não sabe o que faz, não sabe de nada da vida. Perde vínculo e já depois, chega, né? E que já chega, pai, você tem que atuar. Então, assim, trabalhar no hospital permitiu até a gente se posicionar enquanto... Porque, assim, não é só pediatra, né? Eu sou pediatra, mas e daí? Você vai querer trabalhar com o quê? Primeiro eu trabalhei no hospital, né? Hoje eu ainda até trabalho ainda dentro do hospital, mas a gente descobriu um prazer de verdade em lidar com esse tipo de atuação, que é um momento que coloca a gente mais exposto à família, porque lá na urgência, na emergência... E de forma mais preventiva, né, doutora Andressa? Porque tem uma psicoeducação, né, de você poder orientar esses cuidados, Na né? emergência, o normal é o quê? Afasta a família, tira daqui. E aqui não, tem que trazer, tem que conversar, né? Então, assim, realmente a gente faz parte, a gente sabe segredos, a gente sabe... Participa das DRs, vê casal divergindo às vezes às ali, vezes precisa chamar apoio dos universitários psicólogos. Tem que indicar às vezes, né? E dentro dessa rotina de pediatra, voltando assim para o ambiente hospitalar, a gente lida com a morte, né? Com uma frequência. Principalmente falando assim, nascimentos prematuros. Ali é um ambiente que, se a gente for considerar morte e infância, é um ambiente que isso vai acontecer com mais frequência, né? Mexe bastante. Mexe com a gente. Mexe muito perder uma criança maior. Quanto mais a idade, né? Já passei por sofrimentos de, meu Deus do céu, questionar, será que eu quero isso para mim quando eu perdi uma adolescente? E, pelo amor de Deus, será que eu quero continuar a fazer? Você se questiona, porque você é humano, né? Mas a gente aprende, né? E na faculdade, a gente não aprende a lidar com isso. É imposto um ego tão grande ao médico dele se achar Deus, porque a gente às vezes sai com essa responsabilidade de ter que dar conta de tudo e salvar tudo, e não vai dar conta, né? E não é nos ensinado isso. Então, lidar com a morte, realmente, principalmente a morte na infância, é uma coisa que mexe bastante, que é difícil. Esse lado do ser pesado, né? Eu sempre falo como a gente não nos ensinam muita coisa durante a graduação, né? Muita. E eu lembro que eu acabei, uma vez, quando eu comecei a trabalhar com trauma, né? Foi tão libertador eu pensar, a neurociência, na verdade, liberta muita coisa nossa, porque a gente passa a entender que realmente a gente é só um instrumento ali. De vez em quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, né? E quando a gente se desnuda disso, né? E a gente pode ter esse vínculo do consultório é gostoso, porque olha,
Eu não sei, né? Mas a gente pode descobrir junto, né? Falar isso É libertador, porque na Libertador. faculdade, no psicólogo, você tem que saber tudo, ter resposta para tudo. Então, o Sim. paciente não pode ir embora sem uma resposta. Sim, Mas e quando sim. eu não sei a resposta, eu faço o quê, Justamente. né? Então, e nos ensinam isso. E o médico, ele não tem uma humanidade, né? Você não existe mais, agora você é só médico, né? Então você tem que estar de prontidão, você tem que estar pronto para tudo. E é o que a gente estava falando nos bastidores. De repente, se a gente não cuida da nossa saúde mental, a gente se pega esquecendo da gente, né? Em alguns momentos você fala, tá, mas e aí? Eu como mulher, como mãe, como filha, né? Minhas dores, quando eu não tô Sim, bem. Porque a gente precisa trabalhar essa humanidade nesses profissionais, né? A medicina foi sempre muito colocada como um sacerdócio ali, né? Você tem que cumprir aquela missão. E aí a gente se perde. É um dom, né? É um então você não dom. pode fugir disso, né? E aí, às vezes, a gente se perde realmente de se entregar somente e esquecer o eu, né? A pessoa ali. E nesses desafios, a gente muitas vezes se sente incapaz, incompetente. Então, por que esse paciente morreu? Onde eu errei? Sim, né? sim. Por que eu não fiz mais o recurso? Por que eu não sei mais, Porque não né? tinha, né? Porque naquele momento... E isso impacta demais a gente, impacta. né? Ao ponto da gente muitas vezes pensar em desistir Questionar. mesmo, né? Sim. Questionar nossa competência, nossas habilidades, ou o que mais a gente poderia ter feito, né? Justamente. E Foi justamente muito pesado. nesse momento da minha vida que foi o momento em que eu busquei terapia. Foi o momento em que eu busquei terapia, foi algo Nossa, então relacionado a vamos isso. pegar este gancho, por favor, porque o PVA ele Façam tem... terapia. Porque às vezes as pessoas veem os profissionais como assim, nossa, ela dá conta de tudo, né? Não. E a gente fala muito sobre isso de uma forma muito tranquila, né? Porque assim, quem cuida precisa de cuidado. Sim. Nós não damos conta, impacta. E por mais que exista um profissionalismo, mas mexe nos nossos conteúdos. Perder uma criança faz a gente pensar na nossa maternidade. Nossa, se fosse tiver aquela mãe ali, a gente fala, meu Deus, se fosse comigo, Sim. né? E aí, por favor, vamos contar experiências, E a então, gente por que terapia é importante, né? Muito. E a gente também, mãe fora da pediatria, a gente também erra com nossos filhos. Sim. A gente deixa de perceber algumas coisas. Nossa, A gente precisa de pessoas que cuidam da gente também. Sim, a minha filha né? às vezes manda mensagem para a Andressa. Às vezes eu percebo algo que não está percebendo. E a gente também falha muito, desespera também. Sim, tem No dia de medo, viajar, minha filha apresentou um febrão, no dia da viagem. E aí a amígdala daquele tamanho, eu falei, ai meu Deus, e agora? E agora? Vamos. Aí ficou ali um exame para tirar a dúvida, eu estava lá com 19 mil leucócitos, alteradíssimo. Eu falei, mas vamos, enfim. Hoje, se a gente pensar no desafio, a gente tem avanços dentro da pediatria, né? Antes, não muito no passado, ali, não muito distante, crianças morriam de desinteria, né? Taxa de mortalidade infantil altíssima. Ao nascer, essa criança vai ter um pediatra no parto já, e que vai acompanhar ali bons anos, né? E, geralmente esse pediatra não muda muito, né? Geralmente tem uma fidelidade ali. Esse é o primeiro ponto, então vamos com esse isso. é o meu ponto. O que a gente orienta realmente, claro que se vocês escolherem nós, a gente vai ficar muito feliz. Mas é isso, Ju. Precisa buscar uma pessoa que você confie. Um pediatra que você confie. Procurei 2, 3, ainda não achei, ok, você não vai me ter senti um à momento. vontade ainda. Você vai ter um momento que você vai achar. E à medida que você achar esse pediatra de confiança, você precisa realmente confiar. Porque o que dificulta muito o diagnóstico, dificulta muito o tratamento, é isso, é o pinga-pinga ali, ó. Fui em um, recebi uma medicação, uma orientação. Fui em outro, recebi outra medicação, outra orientação. Fui em outro e não sei o quê. Eu sempre falo que o último é o melhor, porque a doença já ia passar mesmo. Esse cuidou do problema. Esse ia resolver mesmo, a doença já tem o seu ciclo ali, já ia se encerrar, então o último sempre é o melhor. Ele leva o mérito. Então e quando pula muito de pediatra, não conhece o histórico, né? Então, por exemplo, eu tenho uma pacientinha que se a mãe dela me falar, olha, doutora Isaura, ela realmente hoje não comeu nada, vai me acender uma luz, porque ela com 40 graus de febre, ela tá comendo. Eu já conheço ela. Se outra paciente falar, olha, hoje ela só quis ficar assistindo TV, ou ela dormiu à tarde, eu já conheço o meu paciente que não dorme à tarde. Alguma coisa ali vai estar sinalizando. sinalizando. Está sinalizando. Então a gente tem esse vínculo muito próximo e já conhece bastante.
Então, a primeira coisa, eu acho, é fidelizar um pediatra, né, Andressa? Sim, porque aí vai exatamente. diminuir essa ansiedade e você depositar confiança naquele pediatra. E entender que você vai buscá-lo não só na doença, né? É Isso. importantíssimo fazer o que a gente chama de puericultura. Eu vou até citar um exemplo de ontem, de um Sim. paciente de puericultura, né, de rotina, que ficou doente, precisei medicar, né, e eu pedi retorno. E aí chegou no dia do retorno, ela falou, doutora, eu vim, mas eu não sei nem por que eu vim, porque tá bem. Eu falei, tem que vir, porque Sim. eu preciso saber se eu agi corretamente, eu preciso saber se a minha conduta foi apropriada. Como ele se eu pedir um respondeu, retorno, né? é porque eu julguei necessário. Sim. Senão você não sabe, né? Você não consegue dosar. Eu só vou ver esse paciente depois daqui 3, 4 meses, mas aí. Opa, Tanta coisa já aconteceu ali, né? então, assim, ela, ai, que bom que eu não sabia. E é assim para tudo, porque a gente vê muito que o paciente chega lá, ele quer resolver, né? Resolva o problema para mim. E tá, me conta o que aconteceu. Ai, eu não lembro, eu já chego assim, ó, tá aqui, o calendário tá bem aqui, ó. Olha aqui, me conta que dia que começou, mais ou menos. Então são informações que são importantes. O que você deu? Ah, eu dei um remédio, eu não lembro o nome. Eu tinha levado na farmácia. Porque às vezes os ansiosos, eles já querem resolver o problema, né? Então, assim, não sabe levar o nome do remédio que foi usado, da pomada que foi utilizado. E essas coisinhas podem parecer pequenas, mas elas dificultam a gente entender. Às vezes eu vou passar a medicação que ele já usou e você não soube me informar, né? Então, para facilitar. Às vezes a gente lida com mães ansiosas que, tipo, a criança tá febril, vou puxar o assunto da febre porque é o principal motivo de busca ao consultório. A criança tá febril e a mãe, né, não, tá com febre, corre pro consultório porque eu vou levar com febre mesmo. Tem a dipirona, mas não quero dar porque senão o médico não vai acreditar. Não, a gente vai acreditar, mesmo que você não tenha botado o termômetro, se você disse que você percebeu, então medique dê o antitérmico na sua casa, leva, quando chegar lá, às vezes você não sabe o tempo que vai levar até que você consiga o atendimento, né? Então, assim, a gente fala muito do tentar ser cronológico, sabe? Do tentar organizar e trazer essas informações para a gente, para que a gente possa pensar junto. Porque eu não sou um Deus que vou, né? Tá. Sim. Claro que se a criança estiver com a placa de pus na garganta, vai ser muito mais fácil para mim. Mas muitas vezes não é. E daí estão nas entrelinhas. Então, ter uma família que consiga trazer essa informação é importante, né? E às vezes, assim, a busca de um nome, né? Para um diagnóstico, um nome. Qual é o vírus? Não sabemos qual é o vírus. É um vírus que está dando tais sintomas e a gente vai agir desse jeito. Então, não ter muito essa ansiedade pelo nome da doença, em si, pelo tratamento, pela evolução, mas a gente também está apto para atender essa ansiedade materna. A gente sabe que é normal. A gente não tem um julgamento ruim sobre isso, a gente tem a acolhida, e por isso que é importante, essa mudança nossa para o consultório foi muito importante. Porque ali no consultório a gente tem a oportunidade de acolher essa ansiedade melhor e entender a mãe. Então, e às vezes por isso o médico do plantão se torna um médico, mas esse médico toda hora passa remédio. Mas porque ele não te conhece. E falta o tempo dessa escuta. Dessa escuta. Porque às vezes eu falo muito isso, às vezes o que a mãe está precisando é só de uma resposta. Seja ela simples, né? Tipo, olha, pode ir para casa que vai ficar tudo bem. Pronto, essa ansiedade, justamente. Na verdade, ela é a febre emocional dessa mãe, que está preocupada, né? Então, e muitas vezes essas mães não conseguem, elas são julgadas mesmo, tipo, é frescura, você é muito, é excesso de cuidado, né? Não tem necessidade, e não é isso, né? É dentro desses medos que permeiam a maternidade. É que eu sempre falo, estatística não vale, porque a gente não quer que nosso filho seja aquele 1%. Sim. 1% pode acontecer isso e isso. Tá, mas e se o meu filho for 1%? Sim. Né? Então a gente não quer lidar, a mãe não quer lidar com estatística. Sim. Ela quer saber do filho dela e a gente super compreende. E por isso, às vezes, e a demanda do consultório é muito boa por isso. Eu já conheço aquela mãe, eu já conheço que quando ela fala para mim que a filha não comeu nada, eu sei que comeu um pouquinho, que eu não preciso furar para colocar o soro. Agora, se chega num plantonista e fala não comeu nada, o plantonista vai colocar um soro, né? Porque entende que realmente não deu tempo ali dele conversar e tal. Então, por isso essa importância da fidelização ali com o pediatra, né? E a família, muitas vezes, elas nos buscam já assim,
eu tava ali, né? Mas não, ali só internada, né? Toda vez era exame, e assim, aqui a gente se encaixa. Então, isso é o perfil. Então, opa, você encontrou seu pediatra, né? A partir daqui a gente segue juntos, né? E a gente tem a gente tenta fazer uma troca com a família, rola troca de telefone muitas vezes? Rola, às vezes o paciente já chega, já tem o nosso telefone e tá tudo bem. Hoje a gente até está amparada pelo CRM, porque com a pandemia existe a teleconsulta. A gente já fazia isso de alguma forma antes, sem estar amparada mesmo. Hoje em dia a gente faz e a gente pode até orientar melhor essa família e falar, tá, então vamos sentar aqui, vamos marcar um horário agora e vamos formalizar esse atendimento. Então a gente consegue fazer isso. Às vezes a mãe ela quer trazer a criança, tá tudo bem, a gente orienta, porque eu falo assim, o atendimento nosso do consultório, ele não são os 30 minutos da consulta. Normalmente ele começa antes. Sim. Tem o durante. Já com essa chamada aí, né, com a mensagem. Tipo, começou com febre, não sei o quê, né? Executa com a consulta, mas ele é muito maior depois do atendimento, né? Muito maior depois do atendimento. E sequência, tanto é que quando a gente viaja, por exemplo, na semana que eu vou viajar, se eu entro de férias, eu falo para a Ariadne, não marque doenças, só marque consultas de rotina, porque depois eu não consigo dar uma sequência tão de perto, né? Então a sequência no pós é fundamental, né? Então, assim, às vezes a mãe leva, examina, a gente já estava sincronizada, a gente já estava orientando, já estava conduzindo. Aí ela, doutora, eu resolvi trazer, tá? Porque eu preciso ouvir de você que tá tudo bem. Eu sei que parece que tá tudo bem, mas eu preciso ouvir. Então, isso eu adoro ouvir isso, porque significa o quê? Confiança. Sim. Opa, é uma família que a gente conquistou, a gente rolou uma troca legal e confia, então tá. Por quanto tempo o pediatra acompanha essas crianças? Então, pela Sociedade Brasileira e pelo Ministério da Saúde até 18. Mas claro que surgiu uma especialidade dentro da pediatria que pega essa parte da adolescência. Então vai muito do pediatra, né, Andressa? Que é a herbiatria, que seria dos adolescentes. Mas o pediatra, depende da escolha dele, ele se vai atender até os 18, não. Nós atendemos ali, né, até os 18 anos. A gente chega uma idade que eles não querem mais. Isso que eu ia falar, né? Talvez eles vão desistir de vocês, né? O consultório é muito fofinho, é muito... Mas ele não se encaixa, ele não se enquadre mais, ele não se sinta confortável. Que é a dificuldade que a gente tem com o psicólogo. Sim. Porque o de adulto, ele também não quer, e o infantil ele não quer mais. Não quer. Como é que é abordado, como é que é esse trabalho para a gente poder trazer um pouco de informação e sinais que essas mães precisam ficar atentas, principalmente dentro do autismo, crianças que vocês querem desmistificar a respeito disso, como pediatras? Enquanto pediatra de consultório, a gente consegue abordar isso em toda a consulta. Isso é sagrado. Uma parte do atendimento que é desenvolvimento neuropsicomotor. Então a gente vai falar do bebezinho lá de 2 meses, ele já tá dando um sorriso, né? Ele já tá olhando pra mãozinha, já tá fazendo movimento com a língua, né? Mais tarde, depois tá andando, tá falando palavrinhas. O que ele fala? Ali no consultório a gente tenta, né, Isaura? Vamos pro chão com a criança. O que é isso? Leão, né? Imita gestos, né? E a gente entende que dentro de um pronto atendimento, o médico não tem nem tempo para poder falar sobre isso. Ele quer falar da doença, o remédio que vai curar aquilo e pronto, acabou. Não só no pronto atendimento, quanto também na mudança dos pediatras. No pinga-pinga. Você leva cada vez, cada um tem uma conduta. E também não dá de perceber, não dá tempo. Porque às vezes é sutil, e aí já foi em outro, não voltou mais nele, ele talvez iria olhar mais profundo na outra consulta e não voltou. Passa desapercebido. Então, assim, a continuidade de um trabalho é fundamental para isso, para a gente comparar, porque às vezes foi isso e a gente estimulou a mãe e falou, vai lá, trabalha isso com ele, tal, volta mês que vem, voltou, pronto. Então, isso é importante. Mas falando dos sinais, no primeiro ano de vida, é muito, eu vou dizer assim, é muito sensitivo assim mesmo da parte da mãe, porque a mãe é a figura principal ali, né? Não tem muito o que se questionar isso. Então, muitas vezes, eu vou falar aqui de um paciente, vamos dizer que hoje ele tem seus 4 anos e recebeu um diagnóstico de autismo. Quando eu vou conversar com essa mãe e perguntar como foi lá, às vezes ela falava, eu falava pro doutor, mas ele não falava que não. Isso é o mais comum da gente perceber, porque às vezes era um sinal pequeno, um traço pequeno. Na maioria das vezes, o diagnóstico vai ser realmente concordado, pensado, a mãe vai buscar uma ajuda profissional mais ampla,
Normalmente, quando a fala é um dos primeiros, os que mais Realmente é motivam. difícil. É difícil. Uhum, É não difícil, fácil. às vezes, muito difícil, Uhum. assim. E a outra, uma coisa que as mães, as escolas, é um trabalho em conjunto, precisam entender dessa urgência desse laudo, né? Esse Sim. diagnóstico que não existe. Às vezes eu recebo o paciente que nunca consultou comigo, primeira vez, eu vim aqui para saber se meu filho é autista. Falo, É um papel. pode esquecer, que a gente não vai saber isso hoje. Hoje essa resposta não vai vir. Até porque o pediatra não vai fazer isso sozinho, né? Precisa de todo É um mundo. acompanhamento É um multidisciplinar ali. E é longo, não é em uma consulta. Às Não. vezes são anos para se fechar um diagnóstico, assim. E é difícil, e mesmo assim, às vezes ainda não fecha, ainda fica meio ali, e às vezes muda esse diagnóstico ao longo dessa vida dessa criança. Sim. Então, essa urgência por laudo, eu entendo que é uma questão burocrática, por conta de plano de saúde, infelizmente. Se não tiver um laudo ali, o plano de saúde não libera terapias, a escola não consegue auxiliar se não tiver. Mas é complicado. E a gente tem que ter muito cuidado para não negligenciar os sinais, tem que estar muito atento, mas também para não superestimar. Sim. Vamos considerar que a gente esteja falando de uma criança suspeita de autismo e que não seja, tá? Suspeita, mas que, enfim, não se feche. Às vezes a família vem e fala, eu preciso saber se tem ou se não tem. Eu falei, não importa se ele tem ou se não tem. De todo jeito, ele tem alguns sinais e ele vai precisar de acompanhamento psicológico. Ele tem uma atraso da fala e ele vai precisar de um acompanhamento com a fono. Qual vai ser a diferença? Eu sei, como a Isaura falou, a parte burocrática faz toda a diferença, mas os pais, eles vêm nessa ânsia, sabe, de um porquê, de um nome, de um diagnóstico. Então, hoje é uma das bandeiras que eu mais tento, né, quando a gente está falando sobre isso com uma família, é tentar mostrar para eles. Não importa se é sim, não importa se é não. Ele vai precisar da psicóloga do mesmo jeito, ou da fono. E do mesmo antes jeito, disso, cada doutora um do Andressa, seu eu jeito. sempre falo com meus pacientes, antes disso ele precisa do pai e da mãe. É. Então ele precisa de um pai e da mãe Da família. que senta para montar quebra-cabeça, que brinca com o tabuleiro, que faz jogos de adivinhação, que estimula a alimentação em casa. Precisa de adultos que desenvolve a habilidade social dessa criança. brincar. O brincar. Eu brinco Né? lá, quando chega lá, a criança maior fala, se não tiver com a unha suja, ou ralado, ou roxo na canela, não está sendo criança. Por isso que eu falo, antes de qualquer diagnóstico, antes de qualquer professor, a terapeuta é importante, o psicólogo é importante, terapeuta ocupacional, a fono. Psicopedagogo. Só que essa criança, ela também precisa dessas terapias em casa, né? E essas atividades, essa coletividade é muito importante. Eu espero que vocês voltem o mais breve Posso possível. chamar. Ah, mas já vou deixar agendado. Pronto, calendário. Por favor, né? Esse foi mais um episódio do PVA Entrevista. Hoje nós conversamos com a doutora Andressa e com a doutora Isaura, pediatras, com uma bagagem muito grande, e o convite fica aberto para elas voltarem. Lembrando que vocês podem participar, mandar as dúvidas e sugestões para a gente poder trazer elas e abordar o assunto. Se você não está inscrito no canal, não perde a oportunidade, clica aqui embaixo, se inscreva. Isso é muito importante para a gente poder continuar produzindo conteúdo para vocês. Curta, se inscreva, compartilhe com quem você achar importante e até o próximo episódio.